turma! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre vértice, domínio, contradomínio e imagem da função do segundo grau. Então, é uma função do segundo grau, porque nós temos aqui uma potência elevado ao segundo grau. A maior potência que eu tenho aqui é o 2, então, é uma função do segundo grau. Essa função do segundo grau, ela tem o termo A, o termo B e o termo C. Então, uma equação do segundo grau aqui completa. Onde que o termo A é igual a 1, o termo B é igual a menos 6 e o termo independente é o 5. Essa função aqui, para que a gente comece a trabalhar a função, para que ela se torne um gráfico, a gente primeiro tem que igualar ela a zero. Isso quer dizer o quê? Quando o meu y, f de x é y, quando o meu y for igual a zero, quais serão os meus valores de x? Então, é isso que a pergunta que eu estou fazendo aqui. Quando eu tenho lá um y igual a zero, quais serão os meus valores de x? Para descobrir isso, que serão as raízes dessa equação do segundo grau, eu uso Bhaskara. Calculo Bhaskara, calculo delta, que é b ao quadrado menos 4ac, onde que b será menos 6, onde que o a será 1 e aonde que o c será o 5, ok? Calculei o delta igual a 16. Vou calcular as raízes, x' e x duas linhas. X é igual a menos b, mais ou menos o delta sobre 2a. No lugar de b, coloco menos 6, no lugar de delta, coloco 16, e no lugar de a, coloco 1. Lembrando o seguinte, que o menos aqui, ó, é da fórmula. E aí, eu tenho menos do valor do b, que é menos 6. Então, menos com menos daria mais 6 aqui, ok? Então, eu tenho o quê? Mais 6, mais ou menos 4, dividido por 2. Uma das raízes eu vou somar, a outra eu vou subtrair aqui. Então, eu tenho 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2, 5. 6 menos 4, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, as raízes serão 5 e 1. Então, vamos lá. Quem que é esse 5 e 1? Isso quer dizer o quê? Que o valor de x é igual a 1 e o valor de y é igual a 0. O valor de x é igual a 5 e o valor de y é igual a 0, porque eu encontrei quais são os valores de x quando o meu y é igual a 0, ok? Sei o quê? Que essa função aqui, ela vai me dar um gráfico, tá? Como a é maior que 0, vai me dar um gráfico sorrindo. Já sei que ele vai ser um gráfico que vai estar alegre. Vou achar aqui os vértices. X do vértice é igual a menos b sobre 2a, calculo, acho aqui o mais 3. O y do vértice, menos delta sobre 4a, e achei o y do vértice. Então, eu tenho aqui um par ordenado, 3 e menos 4. X do vértice e o y do vértice. Agora sim, com tudo isso, eu posso construir meu gráfico. O que eu vou colocar no meu gráfico? Vou colocar os valores das raízes, 5 e 1. Quando o meu y é igual a 0, eu tenho 1 para x, 0 para y. 5 para x, 0 para y. Tenho 2 pontos no eixo x aqui. O vértice é 3 e menos 4. É este par ordenado aqui. Então, eu tenho 3 para x, menos 4 para y. Eu sei outra coisa. Se aqui é mais 5, esse termo independente aqui, o que é esse termo independente? É quando o meu x é igual a 0. Quando o meu x é igual a 0, qual será o valor do meu y? Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou achar o 5 aqui, ó. 0 para x, 5 para y. Termo independente, quando x é igual a 0. 0 e 5. Então, eu sei que meu gráfico vai passar por esse ponto 5, vai passar pelo ponto 1 e 5, e vai passar pelos vértices 3 e menos 4. Aí, é só você pegar e traçar o gráfico. Sei que ele tá sorrindo, tracei meu gráfico aqui, ok? Em cima disso, eu tenho o quê? Que o domínio de uma função do segundo grau será sempre os reais, o contradomínio reais. Domínio são os valores de x, então, eu posso aqui adotar qualquer valor para x. Contradomínio são os valores de y. Posso adotar qualquer valor aqui
vai depender dos valores de x, então pode ser todos os reais. Não tem nenhuma objeção. E a imagem? A imagem são os valores de y, mas são os valores de y que receberam valores de x. Quem são eles? Se eu olhar aqui no gráfico, ó, o que vai acontecer? Eu tenho valores aqui, ó, no eixo y. Se eu olhar o gráfico aqui, ó, e fazer um espelho aqui, ó, ok? Vou rebatendo aqui no eixo y. O que vai acontecer? Eu vou encontrar uma imagem com números maiores ou igual a menos 4. Então, no eixo y aqui, a minha imagem são os valores de y, mas todos não, somente aqueles que receberam aqui, ó. Quem são eles? Os y maior ou igual a menos 4. Então, como fica a minha imagem? Minha imagem é um y pertencente aos reais, tal que o meu y é maior ou igual a menos 4. Subindo aqui. Ou fechado em menos 4, tendendo para onde? Para mais infinito, ó, para números positivos, ok? Outro exemplo. F de x é igual a menos 2x² mais 11x menos 5. Este daqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu já sei que vai ser um gráfico triste, porque meu A é negativo, tá? Pensando assim, eu tenho o seguinte, que calcular Bhaskara, por quê? Porque eu preciso descobrir, quando o meu y for igual a 0, quais serão os valores do meu x? Eu preciso achar as raízes. Para achar as raízes, eu faço Bhaskara. Então, eu tenho lá que A é igual a menos 2, B é igual a 11, C é igual a menos 5. Delta é igual a B² menos 4AC. Faço os devidos cálculos, delta é igual a 81. X é igual a menos B mais ou menos o delta sobre 2A. Substituo, no lugar de B coloco 11, no lugar do delta 81, no lugar do A o menos 2. Raiz quadrada de 81, 9. Menos mais 11, menos 11. Um vai somar, outro vai subtrair. O que eu vou ter aqui? Vou ter uma das raízes, vai ser 0,5, e a outra raiz vai ser mais 5. Encontrei x linhas e x duas linhas. Isso quer dizer o quê? Quando o meu y for igual a 0, quais são os valores de x? 0,5 e 5. Vou encontrar os vértices. X do vértice e y do vértice, através das fórmulas. Então, eu tenho lá, x do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Substituo e tenho um par ordenado. Eu tenho lá, x do vértice é 2,75 e o y do vértice é aproximadamente 10,12. Este daqui são meus vértices. Tendo o vértice, tendo as raízes e tendo que o meu gráfico vai passar pelo ponto menos 5, tá? Quando que ele vai ser menos 5? Quando o meu x for igual a 0. Então, eu tenho lá, para construir o gráfico, vamos ver como é que vai ficar? Eu tenho o vértice, que é 2,75, mais 2,75 e mais 10,12. Tá aqui o meu vértice. Eu tenho o quê? As raízes, que serão o 0,5 e o 5. Marquei aqui os dois pontos. Quando o meu x for 0,5, meu y é 0. Quando o meu x for 5, meu y é 0. E quando o meu x for 0, o que vai acontecer? Meu y vai ser menos 5. Como é que eu sei isso? Porque é o termo independente, ok? E aí, como eu sei que é negativo, meu gráfico está triste, ok? O que eu tenho? Um domínio igual aos reais, um contradomínio igual aos reais, e tenho o quê? Quem é a imagem? A imagem é onde eu tenho aqui o reflexo do meu gráfico, ó. Olha aqui. O que aconteceu aqui? Quais são os valores de y que eu tenho aqui? São todos os valores menores ou igual a mais 10,12. Olha lá, são todos os números. Tá tendendo para onde aqui? Para menos infinito. Como é que eu vou responder isso? Domínio igual aos reais, contra domínio igual aos reais. Imagem é um y pertencente aos reais, tal que o y é menor ou igual a 10,12. Ou, fechado em 10,12, tendendo para menos infinito. Ok?
Vamos ver mais uns exemplos aqui. Olha, este daqui, eu tenho f de x igual a x quadrado menos 2x mais 1. Já sei que meu gráfico vai estar sorrindo porque o a é positivo. Sei que o a é igual a 1, b é igual a menos 2 e c é igual a 1. Quando meu y for igual a zero, quais serão os meus valores de x? Eu vou descobrir através de Bhaskara. Calculo o delta deu igual a zero. Quais serão os valores de x que eu tenho? Vamos ver, ó. X é igual a menos b, mais ou menos o delta sobre 2a. Quem é b? Menos 2. Quem é a? 1. Quem é o delta? 0, que eu calculei aqui. Então, o que que vai ter? X é igual, menos com menos dá mais 2. Mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0. Sobre 2 vezes 1, que deu 2. Somar 0 ou subtrair 0 não faz diferença. Então, eu só tenho 2 dividido por 2. Então, x é igual a 1. Quando meu y é igual a 0, meu x é igual a 1. Eu só tenho uma única raiz. Quando eu calcular os vértices aqui, eu vou ter x do vértice menos b sobre 2a. X do vértice igual a 1. Y do vértice menos delta sobre 4a. Y do vértice, 0. O que eu encontrei de vértice? 1 e 0. Então, eu tenho 1 para x e 0 para y. Na minha raiz, eu tenho o quê? 1 para x e 0 para y também. Então, o que aconteceu? Eu tenho um único ponto aqui no meu gráfico que passa no eixo x, que é o ponto 1. 1 para x, 0 para y. Ele é tanto a raiz quanto o vértice. Outra coisa que eu sei é o meu termo independente. Meu termo independente é 1. O que ele quer dizer aqui? Quando o meu x for igual a 0, qual será meu valor de y? Será 1. Então, tá aqui, ó. Então, eu sei que meu gráfico está sorrindo, que ele vai passar pelo ponto 1 no eixo y por causa do termo independente, e vai passar no ponto 1 aqui por causa do vértice e por causa das raízes. Tracei o gráfico. O que vai acontecer? Meu domínio vai ser igual aos reais, meu contradomínio igual aos reais. A minha imagem, o que aconteceu aqui com a minha imagem, ó? Olha o que eu tenho aqui na minha imagem. O que aconteceu aqui com a minha imagem? Meu y, ó, quando começa a aparecer aqui, ó, a partir desse número 1. Então, o que eu tenho? Meu y pertence aos reais, tal que o y é maior ou igual a 1. Ou, se preferir aqui, o que eu tenho? Fechado em 1, tendendo para mais infinito, ok? Vamos ver agora aqui. F de x igual a x quadrado menos 4x mais 7. A igual a 1, B igual a menos 4, C igual a 7. Eu sei que meu gráfico vai passar pelo ponto 7 no eixo Y, porque tem o termo independente. Eu sei que meu gráfico vai estar sorrindo porque o A aqui é positivo. A igual a 1, B igual a menos 4, C igual a 7. Calculo o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. B é menos 4, substituir aqui. A igual a 1, C igual a 7. Então, o que aconteceu aqui? 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 vezes 7, menos 28. Tenho 16 e devo 28, menos 12. Não possui raízes. Raízes, o que quer dizer isso? Que meu gráfico não vai passar pelo eixo X. Ele não passa, ele vai estar acima do eixo X ou abaixo do eixo X, mas não passa pelo eixo X. X do vértice, calculo, menos B sobre 2A. X do vértice igual a 2. Y do vértice, menos delta sobre 4A. Calculo, Y do vértice igual a 3. Eu tenho o par ordenado 2 e 3. Então, vou achar aqui, ó. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho 2 para x, 3 para y, que é o vértice. Eu tenho que o gráfico está sorrindo porque é positivo. E tenho que ele vai passar no ponto 7. Tá aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Vou aqui e vou traçar meu gráfico, ó. Passou pelo ponto 7, passou pelo vértice, subiu aqui, porque eu sei que ele está sorrindo. Sei outra coisa, ele não passou no eixo X. O que eu tenho aqui? Que o meu domínio é igual aos reais, meu contradomínio
é os reais. E a minha imagem vai ser o quê? Vou lá, vou ver onde ele passa aqui, ó. Onde que ele tá aqui, ó? Onde tá meu... Começando aqui, ó. O que que aconteceu aqui? Tá aqui, ó, no 3. Então, o que que vai acontecer? Minha imagem vai ser um Y maior ou igual a 3. Olha, ele tá tendendo a mais infinito. Tá vendo? Ele tá indo para mais infinito. Então, o que que aconteceu? Y pertence aos reais, tal que o Y é maior ou igual a 3. Então, o que que aconteceu? Fechado em 3, tendendo a mais infinito. Ok? Ai, pessoal, peraí, deixa eu corrigir aqui. Voltando. Tá aqui, né? Olha. Aqui, ó. O meu domínio aqui, fazendo uma correção, meu domínio aqui, ele está acontecendo aonde? Onde está meu gráfico aqui, ó? Meu Y, ó, tá aqui, ó. Começou por aqui. Então, o que que aconteceu com o meu gráfico? A minha imagem aqui, ó, é um Y maior ou igual a 0. Ok? Então, o domínio é reais, o contradomínio é reais, a minha imagem é um Y maior ou igual a 0. E do 0 está tendendo para mais infinito. Então, pode ser fechado em 0, tendendo a mais infinito. Ok, turma? Desculpa do erro aí, mas já corrigido. Agora é só praticar. Valeu!